povo presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início ao trabalho dessa Casa de Leis, onde será realizada a 44ª sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015. Solicito ao nobre vereador Hélio para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Maturidade da velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quando belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quando bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciões, o temor a Deus e a sua glória. Terminado, presidente. Obrigada. Eu peço de Pedro para os amigos, coloque a pessoa, por favor, sentada no banco, por favor. Ajuda aí, Pedro. Põe nessa outra. Obrigada. Terminada a leitura, eu solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Por favor, só uma apresentação. A Maurício vai substituir. Boa noite a todos. Chamada regimental da 44ª sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Ocuzzi Teixeira. Presente. Terminado a chamada regimental, senhor presidente. Obrigada, nobre vereador. Havendo fórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente ao primeiro secretário, senhor Paulo, para que proceda a leitura da ata da 43ª sessão ordinária, realizada nessa Casa de Leis, em 7 de dezembro de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Ata da 43ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 7 de dezembro de 2015. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores. E, em conformidade com o livro de presenças, pela nobre presidente, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um fórum legal sobre a proteção de Deus pela nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura das atas da 2ª sessão extraordinária e a 42ª sessão ordinária, realizadas nesta casa em 26 e 30 de novembro de 2015, respectivamente. Após a leitura, as referidas atas foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 51/2015, dispondo sobre: institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, destinado à execução dos serviços de abastecimento de água
esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de águas pluviais, instrumento da política municipal de saneamento básico e da outras providências. Projeto de lei número 56/2015, dispondo sobre a alteração do anexo 1º da lei 1813/2006 e posteriores alterações em relação ao quadro de cargos de provimento efetivo da educação. E projeto de lei número 57/2015, dispondo sobre, altera e acrescenta dispositivo da Lei 1201, de 22 de dezembro de 1993, que trata sobre o Código de Obras do município de Bom Jesus dos Perdões. Após a leitura, os projetos do Executivo foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente da mesa diretora, balancete mensal da receita e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2015. Em seguida, foi solicitado ao segundo secretário para que prosseguisse a leitura do expediente de terceiros. A seguir, pela presidência, foi suspensa a sessão pelo tempo regimental. Reaberta a sessão e havendo um quórum legal, o projeto de lei número 43/2015, dispondo sobre a revogação de dispositivo da Lei Municipal 2217, de 19 de setembro de 2013, que trata da regulamentação no município de Bom Jesus dos Perdões do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e atualizações vigentes e da outras providências. Foi colocado em discussão e votação em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, pela nova presidente, o projeto de lei número 54/2015, dispondo sobre instituição do sistema de cobrança mediante tarifa em substituição ao atualmente realizado mediante taxa da prestação dos serviços de cobrança de água e esgotamento sanitário no município de Bom Jesus dos Perdões e da outras providências. Foi colocado em discussão e votação em segundo turno, sendo aprovado unanimemente. Logo após, atendendo à solicitação do vereador Valdomiro de Paiva, foi consultado o plenário para inclusão na ordem do dia do segundo turno de votação da emenda modificativa número 01/2015 do projeto de lei número 48/2015, que dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sebastião Bueno. A seguir, havendo concordância, a referida emenda foi incluída na ordem do dia. Em seguida, reiniciou-se a votação das matérias, sendo os projetos de lei números 20/2015, 21/2015, emenda modificativa número 01/2015, do projeto de lei número 48/2015, colocados em discussão e votação em segundo turno, sendo todos aprovados por 5 votos favoráveis dos vereadores Diego Mendes de Souza Carribeiro, Hélio José Viana Gonçalves, José Fernando de Oliveira, Pedro Domingos de Oliveira e Valdomiro de Paiva, e 4 contrários dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Paulo Sebastião Bueno, Raimundo Aparecido Bueno e de Rosilene Camargo Pazinato. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente das comissões. Parecer conjunto número 33/2015, das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, e de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Ao projeto de lei número 48/2015, dispondo sobre estima, receita e fixa a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2016. Logo após, o projeto de lei número 48/2015 foi colocado em discussão em primeiro turno. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Valdomiro de Paiva, Rosilene Camargo Pazinato e José Fernando de Oliveira.
A seguir, o projeto de lei número 48/2015 foi colocado em votação em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, pelo primeiro secretário, foi lido o parecer conjunto número 35/2015 ao projeto de lei 56/2015, com a emenda das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamentos, Finanças e Contabilidade e de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público, dispondo sobre a alteração do anexo 1º da Lei 1813/2006 e posteriores alterações em relação ao quadro de cargos de provimento efetivo da educação. A seguir, o referido projeto foi colocado em discussão em primeiro turno. Com a palavra os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Rosilene Camargo Pazinato e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Logo após, o projeto de lei número 56/2015, com a redação dada pela emenda das comissões, foi colocado em votação, sendo aprovado em segundo turno unanimemente. Logo após, pelo primeiro secretário, foi lido o parecer conjunto número 34/2015 das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público ao projeto de lei número 57/2015, dispondo sobre, altera e acrescenta dispositivo da Lei 1201, de 22 de dezembro de 1993, que trata sobre o Código de Obras do município de Bom Jesus dos Perdões. Logo após, o projeto de lei número 57/2015 foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado em primeiro turno por unanimidade. Em seguida, pela presidência, a tribuna foi colocada à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Flores, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata que, após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente, Hélio José Viana Gonçalves, vice-presidente, Paulo Sebastião Bueno, primeiro secretário, e Diego Mendes de Souza Carribeiro, segundo secretário. Senhor presidente, terminado a leitura da ata da 43ª sessão ordinária. Senhores vereadores, eu coloco a ata em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Gomes Teixeira. Aprovado. A ata da 43ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito novamente ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do Executivo Municipal, projeto de lei de número 58/2015. Prefeitura do município de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Ofício especial. Bom Jesus dos Perdões, 1º de dezembro de 2015. Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 58/2015, que dispõe sobre, altera o artigo 6º e o anexo 3º do artigo 27 da Lei 1600/2001 e alterações posteriores. Na oportunidade, reitero os meus votos de consideração e apreço a essa respeitada Casa de Leis. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Projeto de lei número 58/2015, de 1º de dezembro de 2015. Dispõe sobre, altera o artigo 6º e o anexo 3º do artigo 27, ambos da Lei Municipal 1600/2001, e alterações posteriores.
Eduardo Henrique Macei, prefeito do município de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta-se ao parágrafo 4º, no artigo 6º da Lei 1600/2001, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. Não ocorrerá incidência de contribuição previdenciária sobre os acréscimos dos percentuais dispostos nos parágrafos 1º e 2º e 3º pelo desempenho das funções previstas neste artigo. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 3º do artigo 27 da Lei 1600/2001, que passa a vigorar com a seguinte redação. Escala de vencimentos, classes de suporte pedagógico. Tabela 1, 40 horas semanais. Faixa nível 1, 2, 3 e 4. Faixa 1 e 2, o salário é de R$ 4.740. O 2, de R$ 4.977. O terceiro, o 3, é de R$ 5.225,85. 4 é de R$ 5.487,14. Na faixa nível 3, 1 é de R$ 5.106. No 2, é de R$ 5.361,30. No terceiro, R$ 5.629,36. No quarto, R$ 5.910,83. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 1º de dezembro de 2015. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei número 58/2015. Senhora Presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei visa adequar o disposto na Lei 2344, de 3 de setembro de 2015, que alterou tanto o artigo 6º quanto o anexo 3º do artigo 27 da Lei 1600/2001. Nesse sentido, o Departamento Pessoal desta Prefeitura, em conjunto com o Gabinete Municipal, entendeu pela necessidade de acrescentar normativa para que não haja descontos previdenciários sobre os percentuais acrescidos pelo desempenho das funções de vice-diretor, coordenador pedagógico, apoio técnico pedagógico. Salienta-se que as contribuições previdenciárias já são descontadas dos vencimentos do servidor, como também da diferença entre sua carga horária semanal e 40 horas semanais, e os acréscimos percentuais não incorporam tais vencimentos, razão pela qual não pode haver tais descontos. Ainda houve por bem readequar o anexo 3º do artigo 27 da Lei 1600/2001, pois naquela lei aprovada nesta Casa de Leis, a Lei número 2344/2015, não houve a inclusão do nível 3, relativo à escala de vencimentos do suporte pedagógico. Isso posto, encaminha-se a presente proposta de lei para apreciação e aprovação, renovando nossos votos de saúde e paz. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 1º de dezembro de 2015. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. Terminado a leitura do expediente do Executivo Municipal, senhora Presidente. O projeto de autoria do Executivo será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Não havendo expediente dos vereadores ou da mesa diretora, eu solicito ao segundo secretário, senhor Diego, para que proceda a leitura do expediente de terceiros.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Estarei fazendo aqui a leitura dos convites no mês de dezembro. No dia 14, no caso hoje, estaria ocorrendo aí a formatura da EMEI Antônio Prado, no Salão Champanhar. No dia 15 de dezembro, acontecerá a licitação de combustível. O local será aqui na Câmara Municipal, às 10 horas da manhã. No mesmo dia 15, acontecerá a formatura da EMEI Antônio Prado, às 19h30, no Salão Champanhar. No dia 16, acontecerá a formatura da EMEI Professor Liane Barbosa dos Santos. O local será no Salão Champanhar. No dia 17, acontecerá às 17 horas a apresentação de Natal da Escola de Circo. O local será no Barracão da Cultura. No mesmo dia, 17, acontecerá a formatura do ensino fundamental e médio do Manuel Ferraz, às 19 horas. O local será no Caetano, Jardim Santa Maria. No mesmo dia, 17, acontecerá a formatura da EMEI Luiz Gonzaga e EMEI Nossa Senhora da Aparecida, às 19h30, no Salão Champanhar. No mesmo dia 17, acontecerá às 20 horas a cantata de Natal do Coral Santa Cecília. O local será no Santuário do Senhor Bom Jesus. No dia 18, acontecerá a formatura da EMEI Nelson Benedito de Camargo. O local será no Salão Champanhar. E no dia 19, acontecerá das 8 às 12 horas as entregas das cestas de Natal. O local será no Ginásio de Esportes. É isso, presidente. Eu queria agradecer a presença do nobre vereador Claudinho de Piracaia. Seja bem-vindo à nossa casa novamente. Também falar com o nosso Paulo Afonso, se encontra também na nossa casa. Seja bem-vindo. Devido ao pedido de vista, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2015 foi retirado da pauta dessa sessão, retornando em discussão na próxima sessão. Eu vou pedir para o nobre secretário para que leia o pedido de vista. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. José Fernando de Oliveira, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante a essa presidência requerer vista pelo prazo regimental do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2015, em trâmite por esta Casa. Temos em que pede deferimento Bom Jesus dos Perdões, 14 de dezembro de 2015. José Fernando de Oliveira, vereador. Conforme já o despacho do presidente, o pedido foi deferido. Senhores vereadores, população presente, realizaremos agora, nesse momento, a eleição da mesa diretora para o exercício 2016. Quem dirigirá os trabalhos legislativos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. O artigo 22 da Lei Orgânica Municipal determina que a eleição por votação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal para a renovação da mesa realizar-se-á sempre na última sessão ordinária do ano legislativo, considerando-se os eleitos automaticamente empossados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a forma de eleição e a composição da mesa. O artigo 13º do regimento interno dispõe que a mesa da Câmara se comporá do presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. No inciso 1º do artigo 14º do regimento interno, está disposto que as chapas dos candidatos deverão ser registradas junto à secretaria em até 48 horas. Atendendo a esse preceito regimental,
foram protocoladas tempestivamente 3 chapas completas, sendo que antes do início dessa sessão, essa presidente recebeu um requerimento de retirada da primeira chapa protocolada, ficando, portanto, 2 chapas efetivamente para concorrer à eleição dessa mesa diretora. A segunda chapa protocolada no dia 10 de dezembro de 2015, às 15 horas e 33 minutos, protocolo número 819, apresenta a seguinte composição: Presidente, Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Vice-presidente, Raimundo Aparecido Bueno. Primeiro secretário, Hélio José Viana Gonçalves. Segundo secretário, Rosilene Camargo Pazinato. A terceira chapa protocolada no dia 10 de 12 de 2015, às 16 horas e 4 minutos, protocolo número 820, apresenta a seguinte composição: Presidente, Valdomiro de Paiva. Vice-presidente, Diego Mendes de Souza Carribeiro. Primeiro secretário, José Fernando de Oliveira. Segundo secretário, Rosilene Camargo Pazinato. Como podemos verificar, consta o nome de vereador em mais de uma chapa. O inciso 4º do artigo 14 do Regimento Interno determina que, se o nome de algum vereador constar de mais de uma chapa, antes da votação, a presidente informará ao vereador que o mesmo deverá optar em qual chapa quer efetivamente participar. Assim sendo, passaremos nesse momento a realizar a consulta para que o vereador opte em qual chapa quer efetivamente participar. Por ordem de protocolo, iniciaremos pela segunda chapa protocolada. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato, a senhora integra a segunda chapa protocolada como segunda secretária e a terceira chapa protocolada também como segunda secretária. Em qual chapa Vossa Excelência quer efetivamente participar? Na chapa do Valdomiro. Chapa número 3, correto? Número 3, correto. Conforme determina o inciso 5 do artigo 14º do Regimento Interno, consideramos o prazo de 15 minutos para a chapa de número 2 protocolada venha a completá-la. Então eu vou dar um tempo de 15 minutos para a sua chapa, Alexandre Miguel. Agora são 20 horas e 32 minutos. Você tem 15 minutos para tentar mudar a sua chapa.
Volto novamente às 20h49, que está faltando só escrever o nome dos vereadores aqui, na qual a chapa ficou na seguinte situação. Chapa de número 2 foi completada, porque tinha saído a vereadora Rosilene, foi completada por presidente continua Alexandre, vice-presidente Raimundo, primeiro secretário Hélio, foi completado pelo vereador Paulo como segundo secretário. E a chapa terceira continua então Valdomiro, Diego, Fernando e Rosilene Camargo. Então nós ficamos com 2 chapas. Eu solicito ao primeiro secretário para que ele proceda à leitura das chapas. Esclareço que os vereadores, ao votarem na chapa, basta apenas dizer o nome do candidato a presidente que estão votando. Acho que como eu já falei, se você quiser falar novamente, Paulo, como é que ficou a chapa, por favor. Isso, tudo bem. Na palavra no final. Senhores vereadores, nós vamos seguir aqui a ordem de chamada para a votação de acordo com o de costume, por ordem alfabética. Tudo bem? O vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva vota como Alexandre. O vereador Diego Mendes de Souza Ribeiro, como o senhor vota? Valdomiro de Paiva. O vereador Hélio José Viana Gonçalves, como que o senhor vota? Valdomiro de Paiva. O vereador José Fernando de Oliveira, como que o senhor vota? Valdomiro de Paiva. O vereador Paulo Sebastião, eu voto Alexandre. O vereador Pedro Domingues de Oliveira, como que o senhor vota? Voto Alexandre. O vereador Raimundo Aparecido Bueno, como que o senhor vota? Alexandre Miguel Aparecido da Silva.
meu voto. A vereadora e presidente Rosângela Pavani Escudeiro, como que a senhora vota? Valdomiro de Paiva. A vereadora Rosilene Camargo Pazinato, como que a senhora vota? Valdomiro de Paiva. Vereador Valdomiro de Paiva, como que o senhor vota? Valdomiro de Paiva. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira, como que o senhor vota? Valdomiro de Paiva. Então, o vereador Valdomiro de Paiva teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. A chapa vencedora, Valdomiro de Paiva. E a chapa do Alexandre teve 1, 2, 3, 4 votos. Portanto, chapa vencedora, Valdomiro de Paiva. Declaro esses vereadores empossados para o mandato da mesa diretora no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Senhores vereadores, eu coloco a tribuna à disposição dos mesmos. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Alexandre será o primeiro a usar a palavra. Senhora Presidenta, vereadores, vereadoras, meu boa noite. Eu quero estar aqui, população presente também. Quero estar aqui agradecendo. Eu sou um andarilho. Andarilho é popular, certo? Em primeiro lugar, quero dizer que na vida pública, como vereador, sempre tentei fazer tudo o que pude, dentro da ética e da lei, e sempre para ajudar o próximo. Por essa razão, estou com a minha consciência tranquila, mas se desagradei alguém, peço desculpas. Agradeço os votos depositados em mim e na confiança dos meus parceiros na composição da chapa. Em segundo lugar, desejo à chapa vencedora, especialmente ao Valdomiro de Paiva, sucesso na condução da mesa diretora, porque embora haja mudança, todos nós no ano que vem continuaremos dentro do mesmo barco, remando todos juntos para o progresso de Bom Jesus Perdões. E é isso que é o mais importante. Dizem que o presidente da Câmara deve se portar aquele que tem um pássaro na mão. Se afrouxar a mão, o pássaro voa, vai embora. Mas se apertar a mão, mata o pássaro, sufoca. Por isso, deve dosar com prudência as suas decisões e ser bom no trato com os demais companheiros. Apenas esse é o meu conselho. Quanto à minha pessoa, quero dizer que continuarei trabalhando para o progresso de Bom Jesus dos Perdões em 2016. E quero já desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Mais algum vereador? Vereador Paulo? Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. A democracia é assim, certo? A livre decisão de escolha, isso é importante. Essa casa sempre trabalhou no sentido de que o parlamento fosse um parlamento ativo em todos os momentos, nos momentos difíceis de decisões aqui nessa casa. Sempre as decisões foram tomadas em conjunto, com bastante seriedade, com bastante disposição para que o município
fosse colocado em primeiro lugar. É natural que numa disputa tenha sempre aqueles que desejam ser candidatos. Eu falei aqui há tempos atrás que eu sempre fui a favor de que o mandato do presidente fosse de 2 anos, porque é natural que exista essa disputa. Então, todos os anos tem aquela disputa, quase a maioria dos vereadores, aqueles que não são impedidos, tem o desejo de concorrer à presidência da Câmara. Às vezes por vaidade própria, enfim, mas é um desejo de quase todos aqui de participar, de poder presidir essa casa. Mas como eu disse há tempos atrás, nós somos em 11. Certo? Só 4 têm condições de chegar a ocupar essa presidência dessa casa. Então é natural que tenha essas disputas, certo? Todos os vereadores aqui, os pré-candidatos, né? Inclusive o Fernando era candidato, pré-candidato, o Hélio, o Alexandre, o Valdomiro, todos eles correram atrás de votos. Mas eu acho que a gente tem que partir de um princípio, gente, que é o seguinte: eu acho que na política, ela está tão carente de bons exemplos. A gente vê a política no Brasil hoje, certo? A política só de maus exemplos. Então eu sempre costumei fazer política procurando ser leal. Eu acho que a lealdade é uma coisa importante na vida da gente e na vida dos políticos. Então veja bem, o porquê que eu optei pela chapa do Alexandre. Eu tinha o Hélio, era do meu partido, pertence ao meu partido, o PTB. Nós tínhamos um compromisso já firmado no ano de 2014 de votar no Hélio. Esse é um compromisso que nós assumimos, eu, o vereador Guinha, na casa do Hélio. Eu acho que palavra é palavra, compromisso é compromisso. Não tem absolutamente nada contra a candidatura do vereador Valdomiro. Muito pelo contrário. Uma pessoa capaz, experiente, já presidiu essa casa, reúne condições de presidir essa casa e bem. Mas como eu traço a minha vida na política com lealdade, eu sou muito franco com as coisas. Então eu acho que a lealdade tem que estar acima de tudo. Se eu assumir um compromisso de votar no Hélio, eu levei esse compromisso até o fim. Houve uma reunião de última hora de um grupo, certo? E esse grupo resolveu apoiar o Hélio. Bom, daí não houve o compromisso firmado com o Hélio. Daí nós tivemos que a nossa segunda opção seria o Alexandre. O porquê o Alexandre? Porque o Alexandre, eu tenho percebido nele aqui, assim, embora seja um vereador de primeiro mandato, mas uma pessoa leal, firme, certo? Firme, não se deixa levar por pressão, certo? Sabe tomar as decisões, é companheiro. Então, eu votei no Alexandre com muito gosto, com prazer mesmo. Mas a chapa vitoriosa foi a chapa do vereador Valdomiro,
Parabéns, Valdomiro, você lutou tanto nesse mandato, certo? Para chegar a presidir essa casa. E eu só gostaria de pedir uma coisa e deixar consignado aqui. O poder legislativo, gente, sempre tem que ser um poder independente. Ele não pode ser amordaçado pelo executivo. Isso não quer dizer que a gente não deva apoiar o prefeito, votar os bons projetos para a cidade. Isso é nosso dever, é nossa obrigação. E é o que eu tenho feito. Eu sempre tenho votado os bons projetos da cidade, aqueles projetos que são de interesse público. Sempre eu votei a favor e vou continuar votando a favor. Mas também acho, tenho convicção, que hoje a oposição também é necessária. A oposição hoje também é necessária. Eu jamais vou fazer uma oposição, gente, do quanto pior, melhor. Jamais vou fazer isso. Se eu tenho contrariado, se eu tenho feito críticas aqui, é porque eu sei o que eu estou falando, eu não sou dono da verdade. Mas eu procuro aqui sempre apontar os erros. E olha que não são poucos. Nem por isso eu quero que o prefeito vá mal, quero que os vereadores acompanhem o meu pensamento, o meu raciocínio. Não. Certo? Procuro sempre fazer uma oposição sadia, uma oposição de mostrar aonde é que estão os erros. Até porque, pela experiência que eu tenho. Certo? Eu já estou há alguns anos na vereança, tenho um bom conhecimento de administração pública, certo? Eu costumo estudar o legislativo, sabe? Eu me preocupo, eu fico constantemente lendo leis, regimento interno, lei orgânica. Então eu procuro ser um estudioso do legislativo. E eu tenho muito cuidado a hora que eu venho aqui nesse microfone, para não falar bobagem, para falar coisas que eu não posso ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu sempre tomei esse cuidado. Agora, há dias atrás, essa casa tomou uma decisão de votar um projeto, ou melhor, 2 projetos, para interromper a construção na Câmara Municipal. Fui contra esse projeto, fiz um parecer que eu considero bem fundamentado, que justificou o porquê que eu sou contra. Acredito que a Câmara, com o respeito que eu tenho por todos vocês aqui, eu acho que a Câmara deu um passo atrás, aprovando esse tipo de projeto. Certo? E então é isso, gente. Eu gostaria, mais uma vez, de dizer ao futuro presidente da Câmara, Dr. Valdomiro, que tomará posse a partir do dia 1º. Tenho convicção que o senhor tem competência, o senhor tem espírito público, certo? O senhor vai presidir essa casa com bastante sabedoria, certo? E com bastante independência. No ano de 1990,
o senhor presidiu essa casa, 91 e 92. Nessa época, o senhor deu um grande passo para a independência do Executivo, que foi separar a contabilidade da Prefeitura e da Câmara. A Câmara tinha que caminhar com suas próprias pernas, certo? E naquela época o senhor foi de uma coragem tamanha. O senhor tomou essa atitude, e é isso que o Poder Legislativo precisa. Ninguém quer ficar aqui falando mal do prefeito, criticando o prefeito. Não se trata disso, certo? Eu acho que a oposição tem que ser feita a hora que precisa fazer. A hora que precisa fazer, certo? Eu sempre caminhei na política com as minhas pernas. Eu não preciso ficar correndo atrás do prefeito, certo? Pedindo favorzinho para o prefeito, para mim poder fazer a minha política. Eu não faço isso. Então eu faço política com as minhas pernas. Então eu estou bem à vontade para falar isso. Tenho confiança, deposito a maior confiança no vereador Valdomiro, desejo do senhor sucesso, e o senhor pode contar comigo. O senhor pode contar comigo naquilo que eu puder te ajudar, naquilo que eu puder fazer de bom para a cidade e para o Legislativo, pode contar comigo. Nós temos também, só para encerrar, gente, nós temos também uma coisa que eu venho falando bastante já com o vereador Valdomiro, é uma conquista que nós tivemos esse ano. Eu já me empenho há anos para que a gente consiga ter uma vara distrital aqui em Perdões. A luta minha é de anos, gente. É de anos. Não é de dias, é de anos. E foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto que é onde existem os foros distritais passarão a ser comarcas. Bom Jesus pertence hoje ao Foro Distrital de Nazaré Paulista. Em setembro de 2016, Nazaré Paulista vai passar a ser comarca. Olha o status que a cidade vai ter. E nós aqui, a única cidade da região que não temos sequer uma unidade do judiciário aqui. Hoje, justiça, quem que não precisa de justiça para clamar seus direitos? Nós precisamos ir até Nazaré Paulista. Então, uma luta que a gente vem de anos lutando para que Perdões tenha uma vara distrital. Vara distrital não existe mais. Agora tem que se trabalhar para uma comarca. Uma comarca. O que isso significa para uma cidade? De Nazaré Paulista passará a ter cartório de registro de imóveis, passará a ter justiça eleitoral, passará, hoje nós temos um destacamento policial aqui em Perdões e Nazaré. Quando Nazaré passar a comarca, ela passa a ser pelotão, lá passa, o policiamento triplica, não dobra, triplica. Entendeu? Vê o que uma cidade ganha com isso. E nós aqui ainda estamos engatinhando. Então foi uma luta. O ano passado fizemos um simpósio de justiça e cidadania aqui, trouxemos aqui 6 desembargadores, fizemos um vídeo institucional para mostrar para o Tribunal de Justiça a capacidade econômica da cidade, para que o tribunal visse Perdões com outros olhos. Nós tivemos agora, recentemente, com o Dr. Romero e o Dr. Carlos, meus 2 grandes amigos, que
torcem e brigam por essa cidade. Nós tivemos na corregedoria e conseguimos lá para Perdões um posto avançado do judiciário que precisa ser instalado aqui em Perdões. Dr. Valdomiro como advogado, Dr. João como advogado, certo? Não sei se tem mais outros advogados aqui, né? O Dr. Zé Luiz, o Dr. Marcelo que estão aí em cima. O quanto isso é importante para a cidade. Então, Dr. Valdomiro, eu gostaria que a gente se unisse cada vez mais para buscar essa conquista para Perdões, que vai ser muito importante para a cidade. Isso já está decidido, gente. O posto avançado do judiciário para Perdões já está garantido. É um embrião para futuramente a gente conseguir uma comarca aqui. Certo? Então, conto com sua força, seu apoio, e o senhor pode contar comigo também. Parabéns, muito obrigado e sucesso. Mais algum vereador? Vereador Hélio? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, público presente, internautas. Na oportunidade, queria agradecer, né, a todos que torceram por mim, mas na data de hoje eu retirei a minha chapa, onde tivemos, não só eu, como vários pleiteando a presidência, né? Desde o primeiro ano que eu fui eleito, tem uma seguinte frase: que quando a gente sonha só, é apenas um sonho, mas quando a gente sonha junto, pode se tornar realidade. Em 2015, né, em 2014, final de 2014, até então o candidato a presidente era eu, né? Mas por força maior, por não ter os votos, eu humildemente abri a minha candidatura para Rosângela. E esse ano novamente eu pleiteei, tive apoios, queria agradecer o apoio do vereador Guinha, do vereador Paulo, do vereador Alexandre, né, a gente pleiteou em reuniões, mas a gente na última quinta-feira, por um destino, eu vi que eu não tinha chance, né? E durante o final de semana eu pensei bem comigo mesmo e fiz uma análise comigo mesmo, que infelizmente a política não é da forma que todos nós queremos que fosse, né? Mas eu acho que isso não é momento para a gente estar falando agora. Eu queria apenas falar a cada um de vocês, talvez, quem saiba, lá na frente eu possa ser novamente um presidente. Quem sabe a gente disputará uma eleição, a gente não sabe o dia de amanhã. E nessa análise da semana eu analisei bem que a gente tem que estar presente primeiro com a família. A primeira coisa na vida, a gente tem que estar com Deus. E depois a família. E a gente esquece, tem vezes na correria do dia a dia, todo mundo critica o vereador, acha que o vereador é isso, acha que o vereador é aquilo, que o vereador faz assistencialismo, que o vereador deixa de fazer. Mas cada um de nós, eu não falo por mim não, eu falo por todos aqui, nós temos um compromisso com a população. Indiferente de quem ganhasse ou deixasse de ganhar a presidência, nós estamos caminhando para o último ano. E Perdões, durante esses 3 anos que eu participo aqui da legislatura, acredito eu e acredito que os demais também, cada um tem a sua competência de administrar aqui. Indiferente que o Alexandre não ganhou, que o Valdomiro ganhou, a competência é igual de todos. Então, gente, eu queria deixar o meu muito obrigado, né? Infelizmente, tinha pessoas que tinham compromisso, mas eu também não fico chateado em nenhum momento. Em nenhum momento eu vou ficar chateado com demais vereadores que prometeu que ia votar em mim, não votou, que participou de outra chapa. Gente, eu acho que a gente tem que viver a democracia. E isso é a democracia. A pessoa tem a livre escolha de votar em quem queira votar. Então eu deixo desejo toda a sorte para o Valdomiro aqui. Acredito e tenho a certeza, Valdomiro, se precisar da minha pessoa, como tem mais vereadores aqui, a gente vai estar de portas abertas para estar junto, como nós tivemos durante todo o começo do mandato, onde muitos de nós
não tínhamos a experiência e hoje a gente está tendo a experiência de fazer uma cidade legal, uma cidade diferente. Infelizmente não dá para agradar a todos. Eu sei que em rodinhas políticas, os bastidores políticos, infelizmente, gente, a gente tem que falar a palavra certa, é podre. Infelizmente é podre os bastidores políticos. Mas isso faz parte da política. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, eu sou uma pessoa que penso no povo, preocupo. Não estou triste por não ter ganhado a presidência, não. Pode ter certeza, analisei bem, Fernando, eu vi que talvez não era o meu momento. Mas pode ter certeza que em 2016 eu estarei trabalhando da forma que eu comecei em 2013. Trabalhando para a comunidade. Valdomiro, parabéns, parabéns. Alexandre, talvez você possa estar chateado comigo, mas eu respeito você. Na reunião que nós fizemos, você abriu mão para mim, tá? Mas você sempre falava comigo e eu não falava que iria votar em você. Mas eu desejo sorte para você e parabéns, Valdomiro, por ter ganhado a mesa diretora, e parabéns a todos nós, parabéns à comunidade que veio presente, parabéns ao vereador Provinho que veio lá de Piracaia para estar junto com a gente. Gente, boa sorte, desde já um Feliz Natal para todos e que a gente tenha um 2016 com muita bênção. O mais importante, Deus presente. Mais algum vereador? José Valdomiro? Senhor presidente, novos colegas, informação presente, internautas, boa noite. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa tribuna, como sempre eu faço, e hoje de modo especial. Depois de 24 anos, volto a presidir essa casa. Quero imensamente, antes de falar algumas considerações a vocês. Paulinhos, muito obrigado por estar presente, vereador de Piracaia, que sempre nos prestigiou. A você, Fernando, que com muita sabedoria nós conversamos às vésperas do último dia de protocolar a chapa, chegamos ao consenso. A você, Diego, que também às vésperas do último dia conversamos, chegamos ao consenso. A você, Rosângela, quero me dedicar de forma especial. Primeiro, parabenizar pelo seu aniversário na data de ontem. Que Deus dê muita saúde, muitos anos de vida e parabéns pela forma que você conduziu essa casa durante 2015. A vereadora Rosilene, essa guerreira que sempre estivemos juntos, independente de votos divergentes, de parceiros divergentes, mas estivemos juntos nessa empreitada. O meu muito obrigado. A você, Rodrigo Curso, parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo em nossa cidade, dando uma panorâmica totalmente diferente, somente voltada ao esporte. Muito obrigado pelo apoio. Também não poderia deixar de agradecer a você, que tem se dedicado constantemente no trabalho árduo em prol do nosso município e que decidiu abrir mão da sua chapa para direcionar o voto à minha pessoa. Meu muito obrigado. A você, Paulo, nós sabemos o quanto que você também tem desenvolvido um trabalho sério, há muito tempo para a nossa cidade. A você, Alexandre, grande amigo, grande companheiro, que independente, porque aqui nós não temos desafeto,
Nós não temos nem adversário. Temos aqueles que manifestam o interesse em disputar a chefia do Poder Legislativo. A você, meu irmão, com toda a sua humildade, deixou bem claro para esse vereador o seu funcionamento. Mas estamos juntos. A você, Pedro Domingos, que também, mesmo manifestando de forma contrária, eu quero agradecer, porque em momento nenhum manifestou qualquer oposição de obstruir a minha candidatura ou a candidatura de qualquer outro. Então, não existe perdedor. Existe uma discussão e aqueles que angariam a simpatia e acabam obtendo a maioria dos votos. O que aconteceu na minha chapa, que foi deliberada, formada e protocolada dentro do prazo hábil para discutir as vésperas do dia do protocolo. Quero dizer para vocês que há 24 anos, 91, 92, no biênio, eu presidi essa casa. Outros tempos, outra realidade, onde nós não tínhamos funcionários, nós não tínhamos assessoria jurídica, sequer tinha-se um atendimento a qual é dado ao vereador como no dia de hoje. Isso me traz responsabilidade e comprometimento com a causa pública, principalmente aqui no Poder Legislativo. Só que o presidente, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com seus pares para que nós possamos deliberar, votar, discutir, fiscalizar tudo aquilo que é melhor para o nosso município. Agradeço muito àqueles que me elegeram. Agradeço também àqueles que manifestaram o voto contrário, mas que em momento nenhum tentou obstruir ou optar, dizendo que jamais a nossa chapa teria condições de vencer. Isso faz parte de um parlamento democrático. É assim que acontece. Desde o primeiro ano do meu mandato, sempre nós discutimos contra ou a favor, mas em momento nenhum houve retaliação por parte somente de quem perde. Eu não trabalho assim. Entendeu? Eu não trabalho assim. Eu trabalho com bastante presteza para que nós possamos finalizar o mandato com muito orgulho. É isso que eu pretendo fazer. Ano que vem, 2016, será um ano bastante difícil, não só na economia que o país vem passando, o município de Bom dos Perdões também. É um ano eleitoral, mas vocês podem ter certeza que eu irei conduzir essa casa com a maior transparência possível, com a participação do povo. E essa tribuna não será usada só pelo vereador, será usada também pelo povo. Isso a gente vai discutir com toda a equipe para que ele possa ouvir da população o seu repúdio, a sua reivindicação. Por quê? Porque aqui é a casa do povo. Agradeço de modo especial a minha família que está aqui, esposa, meu filho, porque às vezes a família distancia do candidato na política. E como ele falou, o primeiro passo na vida da gente é a família. Então, agradeço de coração. Agradeço a todos os funcionários dessa casa, que de uma forma ou de outra aceitou a nossa candidatura. E agradeço a vocês que estão presentes aqui na data de hoje. O meu muito obrigado. Mais algum vereador? Bom. Também não poderia deixar de parabenizar o Dr. Valdomiro. Gostaria de
agradecer a presença do vice-prefeito Biel, meu esposo, que presidiu essa casa por 4 mandatos. Seja bem-vindo a essa casa sempre. Eu gostaria só de deixar claro uma coisa aqui, na qual o Paulo falou, e eu também gosto das coisas bem limpa e clara. Na primeira vez que o vereador Hélio chegou na minha pessoa, na qual ele pegou a minha assinatura para presidente, realmente nós tínhamos um grupo. E eu deixei claro para o nobre vereador Hélio que eu queria fazer parte daquele grupo. Se ele fosse para outro grupo, a conversa seria diferente. Na qual, na quarta-feira, eu não estava em Bom Jesus dos Perdões, cheguei por volta das 3h30, não faço parte da chapa do Clodomiro, nos nomes do presidente, vice-presidente, nem primeiro secretário, nem segundo secretário. Eu faço parte, eu assinei a ata, na qual participei da reunião. Mas eu deixo claro aqui para o nobre amigo Hélio, que ele sabe muito bem que eu honrei o meu compromisso com você, Hélio. Eu fui a primeira a assinar a sua chapa aqui, ó, nessa mesa aqui, ó. Então, eu peço desculpas se você não conseguiu todos os votos na qual te prometeram. Mas a minha parte, eu fiz. Dou meus parabéns ao Clodomiro, estou na chapa e sei que o senhor, junto com os demais vereadores, porque aqui nós somos em 11, e 11 pessoas unidas em prol da cidade. Como o Paulo mesmo falou, nós não estamos aqui quando pior, melhor. Eu estou lá junto, meu marido é vice do Edu, mas se eu tiver que votar um projeto que eu não aceito, eu vou votar. Porque eu tenho minha opinião, da mesma maneira que cada vereador tem a sua opinião. E eu tive a minha opinião, assinei a chapa do vereador Hélio, na qual eu prometi na casa dele que eu ia votar nele. Só que ele mudou de chapa, meu voto mudou também. Então, eu peço desculpa, Hélio, na qual você mudou de chapa, nós conversamos sobre isso na quarta-feira à noite, infelizmente não foi possível, peço desculpa. E agradeço a todos pela presença, tá? Desejo a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo. Eu só vou convocar os novos vereadores, que na quinta-feira, dia 17/12, às 18 horas, serão liberados a sessão extraordinária, a terceira sessão extraordinária, na qual será liberada as seguintes matérias: Projeto de Lei 48/2015, que dispõe sobre cima receita e fixa as despesas do município dos Perdões para o exercício 2016 em segundo turno. Projeto de Lei de número 56/2015, dispondo sobre alteração do anexo 1 da Lei 18.013/2006 e posteriormente alterações em relação ao quadro de cargo de provimento efetivo da educação em segundo turno. Projeto de Lei de número 57/2015, dispondo sobre altera e acrescenta o dispositivo da Lei 1201 de 22 de dezembro de 1993, que trata sobre o Código de Obras do município de Bom Jesus dos Perdões em segundo turno. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2015, dispondo sobre da nova redação ao artigo 23 da Lei Orgânica Municipal em segundo turno. Projeto de Lei de número 22/2015, dispondo sobre baixa patrimonial de objetos inservíveis da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões em uma única votação. Relatório da SEI de número 3/2014, referente à ASB, vai ser a leitura do relatório. Relatório da SEI de número 4/2014, referente à saúde. Eu convido a todos para estar presentes nessa última sessão extraordinária. Caso alguém não possa vir, desejo a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E eu declaro encerrada a sessão de hoje. Muito boa noite a todos.